Oi, meu nome é Manuela Sanches, sou estudante de psicologia e hoje eu vou falar aqui um pouco sobre metas e hábitos. Então, chegando no final do ano, a gente sempre fica pensando nas metas que a gente quer ter para o próximo ano, nos hábitos novos que queremos, no quanto queremos ser novas pessoas, no quanto que queremos ter novas coisas, ter uma nova vida. Só que ao mesmo tempo, o quanto que a gente tá acostumado a querer tudo isso, a até botar no papel tudo isso, né? De botar, não, nesse ano eu vou pra academia, nesse ano eu vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E chega no final do ano, a gente olha essa lista de metas e a maioria a gente nem chegou perto de cumprir. A gente até consegue cumprir, sei lá, uma ou duas metas. Talvez a gente até consiga cumprir uma meta até metade do ano, mas acaba que não desenrola. E eu sempre vejo vídeo de metas e hábitos, todos os anos eu vejo, é um tipo de conteúdo que eu gosto de ver, que é desenvolvimento pessoal. E todo vídeo que eu assisto, eu sempre penso no quanto que falta alguma coisa, no quanto que aquilo ali é muito abstrato, no quanto que aquilo ali é muito assim, pegue um papel e escreva o seguinte, sabe? De tanto eu ficar incomodada com isso, eu decidi fazer um vídeo sobre isso. E nesse vídeo eu dividi o vídeo em 3 sessões, certo? Então, a primeira sessão a gente vai falar um pouco sobre construir as metas, o segundo passo é planejar as metas e o terceiro é de executar as metas. Então, primeiramente, antes de tudo, antes da gente planejar as metas, separe a sua vida em sessões e analise a sua vida. E eu não falo sua vida inteira até aqui, né? Sua biografia inteira. Eu tô falando desse ano, esse ano 2023. Separe em sessões e analise a sua vida. Eu recomendo você separar em 5 tópicos, que é espiritual, estudos, trabalho, saúde e relacionamentos. Aí nos relacionamentos inclui relacionamentos amorosos, amizades, família, enfim, relacionamentos em geral. E aí dentro desses 5 tópicos você pega uma folha mesmo, escreve e você vai analisar, você vai fazer perguntas. Por exemplo, no tópico de relacionamentos. Quais foram os meus pontos fortes nos meus relacionamentos com a família, né? Como eu fui uma boa filha, como eu fui uma boa prima, uma boa mãe, não sei, nos seus relacionamentos em geral na sua família e nas suas amizades e no seu relacionamento amoroso, se você tiver. Quais foram os seus pontos fortes e quais foram os seus pontos fracos? Quais pontos você gostaria de levar para o próximo ano? Quais pontos você gostaria de melhorar? Quais pontos que não tem nem como você melhorar porque você não tem. Então, quais pontos você gostaria de desenvolver, né, no próximo ano? O que é que eu fiz de ruim, o que é que eu fiz de bom, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso desenvolver. Então você vai fazer essa análise. Mas aí entra outra coisa, não adianta você fazer essas metas se nada disso foi construído antes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você quer ter uma casa construída em 2024. E, gente, pra quem não sabe, casa demora para ser construído, tá? Não é de um dia pro outro, você não constrói uma casa em um ano. Então, para você ter uma casa construída em 2024, você tem que, pelo menos, ter o projeto feito por um bom engenheiro, um bom arquiteto. Você tem que ter um terreno, você tem que ter a mão de obra, os materiais. E aí você vai analisar e você percebe que você não tem o projeto, não tem o terreno, não tem o orçamento, não tem nada. Então, como é que você vai ter a meta de 2024? Você construir uma casa se você não tem nada construído ainda? Desculpa, eu vou especificar melhor. Se você não tem nada planejado ainda, se você não tem nada encaminhado ainda, você precisa ter coisas encaminhadas se você quiser chegar ao objetivo final. Então, o objetivo de construir a casa, você precisa ter o terreno, precisa ter o projeto, precisa ter o orçamento, precisa ter a mão de obra, precisa... Enfim, você precisa ter muitas coisas para você construir uma casa. Você já parou para pensar nessas coisas? Se não, a gente precisa começar do começo, porque você tem que analisar para construir. Então, se você quer
não ter ciúmes no relacionamento, você vai analisar isso com cuidado, você vai entender por onde você vai começar. Ao analisar, talvez você descubra que você tem os materiais para construir a casa. E que você também tem a mão de obra necessária para construir a casa. Mas aí você percebe que, ai caramba, eu não tenho projeto. E aí você entende que você tem os materiais, que você tem a mão de obra, e aí você percebe que não tem um projeto, então você vai atrás do projeto. Você entende que você não tem um terreno, então você entende que tem que ir atrás do terreno. Você tem ciúmes no relacionamento e você entende de onde isso vem e como você reage. Então aí você entende que, beleza, eu entendo que eu tenho isso, de onde vem, em que situação que eu sinto isso. Então eu sei que eu tenho que procurar uma orientação em relação a isso. E pode ser, inclusive, que antes dessa análise você nem saiba que você tem ciúmes. Quer dizer, você até sabe, mas você não entende que isso é um ponto de elaboração, de melhora, né? Na seção de relacionamentos da sua vida. Então, ao analisar, você consegue ter essa percepção de que, isso aqui é uma coisa que eu tenho que melhorar. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas olha, eu tenho que melhorar, mas aqui eu consigo já entender que eu tenho ciúmes nessa situação X. E aí já é um passo, entendeu? Você consegue ter essa análise. Porque a partir de tudo isso, você vai entender o que você já tem e o que você não tem. Porque se você não tem terapia para tratar os ciúmes, você entende que talvez você precise. Se você não tem o projeto para construir a sua casa, você entende que talvez você precise para fazer a sua casa. Entendeu? Depois disso, depois de analisar o seu ano, analisar todas essas partes da sua vida, uma coisa que eu recomendo muito, eu não vejo muitas pessoas falarem, mas é uma coisa que eu particularmente faço e funciona muito comigo, é você instituir norteadores. Então, o que são esses norteadores? Gente, norteadores é algo que vai nortear. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu defini que os meus norteadores de 2023 seriam norteadores de saúde e de estudos. E como é que eu defini esses norteadores? Eu defini baseado no que eu estava vivendo no final de 2022. Não só no final de 2022, mas eu analisei todo o meu ano de 2022, principalmente o finalzinho, ali o último semestre, né, de 2022, analisei tudo isso e eu entendi que, ok, as situações que aconteceram nesse último semestre me mostram e as análises que eu fiz, né, me mostram que é imprescindível para mim que eu priorize a minha saúde. Porque, gente, a gente também tem que entender que a gente não vai dar atenção o tempo todo, a mesma atenção para tudo o tempo todo, sabe? Então, no momento da minha vida, por exemplo, a minha atenção para a minha vida de trabalho está sendo muito menor do que a atenção que eu estou dando para a minha vida espiritual, para a minha vida de estudos. Então, nem sempre você vai ter a mesma atenção para tudo. Na verdade, não é nem sempre. Você nunca vai conseguir dar a mesma atenção para todos os aspectos de sua vida. Você precisa priorizar. Então, esses norteadores, eles são prioridades para você. Então, se no primeiro semestre de 2024, no 2024 por inteiro, né, você quer ter os norteadores do seu ano de saúde, porque você quer melhorar a sua alimentação, quer ir pra academia, enfim, você precisa melhorar a sua saúde, tanto física quanto mental também. E trabalho, porque, sei lá, você se formou na faculdade e agora você tá realmente focando ali em achar um emprego. Se são os seus dois norteadores, esses vão ser suas prioridades. E assim, eu não falo que você precisa ter só 2 norteadores. Eu geralmente tenho 2 norteadores, porque são meus grandes focos. Inclusive, eu vou até falar uma coisa aqui. Não se apegue a esses norteadores para sempre, assim. Porque, por exemplo, os meus norteadores de 2023, quando eu planejei o meu ano, foram saúde e estudos. No fim de 2023, hoje eu consigo analisar que os meus norteadores, na verdade, foram relacionamento e trabalho. Então, olha só o quanto que as minhas prioridades mudaram, né? Porque no início eu planejei uma coisa
E essas prioridades, esses norteadores foram mudando de acordo com as minhas necessidades ao longo do ano. Esse ano eu comecei a estagiar, então eu estava trabalhando além do estudo. Então acabou que o trabalho que eu estava se tornou mais prioridade do que os meus estudos. E os meus relacionamentos também ficaram muito em voga na minha vida por diversos motivos que eu não imaginava que iriam acontecer, mas aconteceram. Então acabaram que as minhas prioridades no final do ano já não eram mais as mesmas do início do ano, entende? Então é importante também que você tenha esse desapego com isso. Isso é para te guiar, não é para te prender. Então se você percebe que as prioridades que você definiu estão te prendendo, tá errado. Se você definiu como prioridade seus estudos, mas ao longo do tempo essa prioridade foi mudando para priorizar talvez seus relacionamentos e você fica tentando fazer que não e tentando priorizar aquilo que você queria ao invés de priorizar o que você precisa, aí não dá. Tá? Você tem que priorizar o que você precisa e não exatamente o que você quer. Talvez o que você quer priorizar e o que você precisa priorizar se alinhem, mas não necessariamente. Às vezes a gente não é nossa prioridade no momento cuidar da nossa saúde, mas aí surge uma doença ou algum problema de saúde que faz com que a sua prioridade agora seja a sua saúde. Isso é ter um novo norteador, isso é essa mudança gradual ou não que você precisa entender que pode acontecer e que muito provavelmente vai acontecer. Outra dica que eu dou, isso aqui não é só para os norteadores, mas é para o ano em si, para as metas, enfim, é você dividir o seu ano em semestres. Geralmente, obviamente eu faço o planejamento anual, só que eu recomendo que você faça semestral também, que você priorize o planejamento semestral ao invés do anual. Por quê? O planejamento anual, ele é extremamente abstrato, tá? Ele é uma coisa assim que você não sabe onde é que você vai estar no final do ano. Você até consegue ter uma margem de onde você vai estar, mais ou menos, ali no primeiro semestre, porque, por exemplo, na minha vida, aconteceram coisas no final desse semestre que eu sei mais ou menos onde é que eu vou estar no início do próximo. Então eu sei que eu vou estar na faculdade, que eu vou estar na liga acadêmica que eu faço parte, que eu faço parte agora da diretoria da liga acadêmica, que eu vou ter X e Y cursos que eu faço por fora da faculdade, que eu vou ter o outro curso que eu faço também. Enfim, tem essas coisas que você já entende que você vai ter no próximo semestre e que podem se entrelaçar com as suas metas também. Mas no final do ano, você não sabe exatamente onde é que você vai estar. Talvez você até saiba algumas coisas. Por exemplo, eu sei que eu ainda vou estar nesses 3, na verdade não nos 3, mas pelo menos em 2 dos cursos que eu tô no momento. E eu sei, pelo menos eu acho que eu estarei na faculdade. Então, você tem mais ou menos ali, mas é muito mais vago, é muito mais abstrato, sabe? Não é uma coisa muito concreta. Então, o semestre que tá mais perto de vir, ele é mais concreto. Então, é muito mais fácil que você faça metas mais concretas por semestre. Isso é uma dica que eu dou, é uma dica que funciona comigo, eu fazer planejamentos mais concretos por semestre, e o planejamento anual eu faço uma coisa mais abstrata, só a fim de nortear, de saber como é que eu vou encaminhar mais ou menos aquele ano, mas lembrando que os planejamentos eles podem mudar. Isso é uma coisa que você tem que ter bem estruturado na sua cabeça, é que nada vai acontecer como você planejou e tá tudo bem. Você pode perder muito da sua saúde mental, tentando controlar o que não dá para ser controlado, que é a vida. Agora, o segundo passo, né? Eu já falei bastante do primeiro, agora vamos para o segundo passo, que é a estrutura das metas. Como é que a gente vai estruturar isso? Então, vamos supor que uma das suas metas de 2024 é aquela meta clássica, né? E academia 6 vezes por semana, ou até todo dia, que eu conheço pessoas que vão pra academia todo dia, inclusive admiro muito essas pessoas.
Mas eu quero ir pra academia 6 vezes por semana, de segunda a sábado, domingo tirar descanso. Beleza, tudo certo você querer isso. Mas vamos lá, vamos estruturar isso aqui. Em 2023, vamos supor que você nem levantou pra fazer uma caminhada, que você não consegue nem correr direito. Você não tem fôlego, você não tem força, você não tem nada. Sabe? Você vai começar a academia assim, do zero. Você vai começar pegando peso de 2 quilos e mesmo assim ainda vai estar pesado. Vamos supor isso. Mas você já analisou, você já entendeu que isso não só uma coisa que você quer, mas uma necessidade. Enfim. E aí você começa a pensar na sua rotina no próximo semestre. Então, por isso também só um adendo, por isso também que eu recomendo a questão do semestre, porque é muito mais fácil você prever a sua rotina do próximo semestre do que do ano inteiro, que não vai se manter a mesma o ano inteiro, né? É muito difícil que isso aconteça. Mas, por exemplo, o próximo semestre você sabe que você vai ter faculdade e você vai ter trabalho. E aí você começa a pensar, beleza, eu quero ir pra academia, né, 6 vezes por semana, ficar maromba, ter uma alimentação saudável. Eu tenho faculdade, eu tenho trabalho. Onde na minha rotina que eu encaixaria a academia? Em que lugar que eu botaria? E outra coisa, seria a mesma academia? Porque não existe só academia, né? Tem crossfit, tem pilates, tem yoga, tem corrida, tem caminhada, tem muitas modalidades, tem dança, muitas modalidades de exercício que você pode estar realizando. Então, assim, eu vou pra academia mesmo? Vai ser isso? Eu quero ir pra academia, trabalhar em músculo? Ou será que eu posso começar fazendo exercício em casa, ao invés de sair pra academia todo dia? Será que dá pra começar a fazer exercício em casa? E esses exercícios, onde que eles ficariam na minha rotina? Será que daria pra ser antes da faculdade? Ou será que eu faria depois do trabalho? Ou antes do trabalho, depende da sua rotina? Onde é que eu encaixaria na rotina? E seria mesmo 6 vezes por semana de início? Porque a gente também tem que ter a noção que, assim, a gente tá falando aqui de uma meta, esse exemplo que eu tô dando aqui, você não faz exercício nenhum, você é uma pessoa sedentária. Você vai começar a fazer 6 vezes por semana exercício e academia? Vai mesmo? Gente, isso se chama queimar a largada. Você já tá queimando a largada de início, porque você achar que você vai construir um hábito já indo assim, pauleira, não vai dar certo. Você não começa a ter o hábito de leitura, por exemplo, lendo um livro de 300 páginas, lendo Jane Austen no original. Você começa lendo um livro de, sei lá, 100 páginas. Você começa a ler um livro de 50 páginas. E, além disso, você lê, sei lá, uma página por dia, se você, assim, realmente for uma pessoa que tem zero hábito, zero, nem falo zero, se você tiver o hábito em negativo, menos 5 de hábito você tem, você lê uma página por dia. Você constrói um hábito aos poucos, é uma escada. Você vai subindo essa escada, não tem como você queimar a largada e já querer ir 6 vezes por semana e pegar peso super pesado, porque você vai desistir, você vai cansar, você vai achar chato, você vai ficar de saco cheio. Você não constrói um hábito assim. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu leio, né? Eu faço psicologia, então eu tenho que ler muito, eu tenho que estudar muito. E eu tenho isso há muito tempo, né? Eu não tenho desde a faculdade, eu tenho antes da faculdade. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha o hábito de estudo, eu já tinha o hábito da leitura. Mas por que eu tinha esses hábitos? Eu não nasci com esses hábitos. É claro que eu tive um estímulo na minha infância, mas nem sempre eu tive esse hábito também. Teve épocas que eu perdi esse hábito. Então, como é que eu tenho esse hábito de estudar e de ler com tanta frequência quanto eu tenho? Porque eu pratico esse hábito, porque eu construí esse hábito. Porque teve uma época que eu perdi o hábito de estudar e eu voltei a estudar 30 minutinhos por dia. Depois eu aumentei para 45 minutos, depois para 1 hora, depois para 2 horas, depois para 3. Hoje em dia eu consigo estudar uma média de 3 horas por dia, mais ou menos. Depende do dia também. Mas assim, como é que eu consegui isso? Eu consegui isso
treinando, eu consegui isso aos poucos, eu consegui fazer isso não queimando a largada, porque você também vai se cansar. Inclusive, isso pode te dar uma estafa. Então, você encaixou onde seria essa academia, onde é que seria na sua rotina, defina quantas vezes por semana você vai começar. Você vai começar a fazer 3 vezes por semana, talvez? Aí, ok, 3 vezes por semana. Quais vão ser os dias? Segunda, quarta e sexta? Segunda, quinta, sábado? Defina os dias. Quais são os melhores dias que você acha que pra você ir assim? Defina esses dias. Defina a estrutura da sua meta, entendeu? Isso é válido para outros tipos de meta também, lembrando que isso é só um exemplo. E além de você estruturar essas metas, você vai quebrar essas metas. Então, se você já entendeu quando é que você vai, onde é que isso vai estar na sua rotina, como você vai começar isso, né? Se vai ser 3 vezes por semana, se vai ser uma, se vai ser duas, enfim. É hora de planejar o passo a passo. E é literalmente um passo a passo, gente. É como se você estivesse fazendo um manual de instruções da sua rotina. Então você vai planejar como vai ser. Então, por exemplo, essas idas, né, como eu já falei, vão ser em que dias? Começando a partir de quando? E até quando? É claro que isso, lembrando, isso não é uma coisa certinha, tipo, até março eu vou 3 vezes por semana e aí a partir de março eu vou aumentar para 4. Não, pode ser que você queira aumentar que você perceba que dá, né, para aumentar essa quantidade antes ou até depois, sabe, que você demore 6 meses para se sentir confortável de aumentar essa quantidade. Não sei, vai depender de você. Mas você põe ali uma margem para você ter algo mais concreto, para quando estiver chegando em março, você começar a pensar, será que dá para aumentar? Vamos tentar. Aí você vê que não dá, volta, dá um passo para trás. Eu tenho roupa para ir para academia? Se eu for para academia antes da faculdade, como é que vai ser minha bolsa? Eu vou já com a roupa da academia para academia, aí dentro da minha bolsa vai ter a bolsa para faculdade. A academia tem chuveiro? Ou eu vou pra faculdade sem tomar banho? Ou eu tomo banho depois da faculdade antes de ir pro trabalho? Como eu vou pra academia? Eu vou a pé, eu vou de Uber, eu vou de bicicleta, eu vou de carro, eu vou de moto? Como é que eu vou? Que horas eu vou ter que acordar pra ir pra academia? Eu vou tomar pré-treino? Eu vou tomar pós-treino? Planeje essas pequenas partes, sabe? São importantes. É claro que tem coisas, gente, que você não vai saber muito bem. Por exemplo, que horas eu vou acordar? Isso é uma coisa que eu particularmente eu consigo planejar muito bem. Então, se eu sei que um compromisso é em tal hora, eu sei de que horas que eu tenho que acordar, para me arrumar, para comer, para chegar naquele compromisso de tal hora. Mas se você não sabe, você vai ter que testar, entende? Então, as coisas que você já sabe, deixa lá planejado. As coisas que você não sabe, pega para testar. Então, se você quer estar na academia às 6 horas, que horas que você vai ter que levantar? Você consegue levantar às 5h30 para estar lá às 6? Ou você tem que acordar às 5? Ou às 4h30? Tem gente que demora um pouco mais para acordar, então talvez você poderia botar o alarme um pouco antes para o seu corpo ir acordando aos poucos. Ou tem gente que já acorda naquele pique, aí você pode botar de 5h30 que 6 horas você tá lá de boa. Tem gente que não come antes de ir pra academia, tem gente que prefere comer depois, tem gente que treina em jejum. Aí você não sabe se você consegue treinar em jejum. Eu, por exemplo, eu não consigo treinar em jejum, minha pressão é baixa. Se eu treinar em jejum, eu morro. Mas vai que você não sabe se gosta de treinar em jejum ou se gosta de comer antes, um pré-treino. Testa. Os 2 primeiros meses, gente, tá tudo bem se você estiver testando coisas, se você estiver testando comer antes, ou treinar em jejum, ou tomar um suplemento, né, um pré-treino, enfim. Testa, vai com calma, vai testando qual é o melhor, vai se adaptando. Entenda que é uma coisa nova, né? O seu corpo ainda tá ali entendendo. É normal que as coisas não sejam como você quer desde o início, né? Você quer um objetivo, você quer o final daquela estrada, você quer chegar ali na casa. Por exemplo, você tá procurando uma casa, você quer chegar na casa. Só que para chegar na casa, você precisa passar
pelos caminhos, você precisa passar por estradas, por ruas. Às vezes você pega uma rua de terra, às vezes essa rua de terra tá toda enlamaçada porque choveu. E aí você tem que desviar de poço e não sei o que. Enfim, gente, a vida é assim. Então você tem que ir com calma, experimentando mesmo, entendendo também você e o seu corpo. Porque se é uma meta que você quer ter, você precisa trabalhar e se esforçar para isso, tá? Então estruture, planeje para que isso seja mais fácil, porque quando você planeja, dá menos espaço para você procrastinar. Quando você planeja aquilo, dá menos espaço para você postergar aquilo de você ficar, não sei o que, não vou hoje, aí não vou amanhã, não vou depois de amanhã. Quando você planeja, não dá espaço para você ficar pensando muito. Porque quanto mais você pensar naquilo, na hora, você não vai querer. Pensa quando você tá motivado, quando você tá querendo aquilo. Pra depois, quando você não tiver mais motivado, o que é normal, você não precisar pensar. Porque se você for pensar, você vai largar de mão. É importante também que você entenda que novas metas podem aparecer. É a mesma questão dos norteadores. Gente, as necessidades mudam, a vida vai mudando e as metas também mudam. Esse ano, 2023, por exemplo, eu tinha uma meta muito clara de saúde, então academia, alimentação saudável. E acabaram que as minhas metas mudaram, os meus norteadores mudaram e as minhas metas também. Então, eu acabei abrindo mão da minha meta de ir para academia com frequência, que eu consegui por um tempo, mas eu abri mão disso para agarrar outra coisa, que foi o meu emprego. Então, entenda que novas metas vão aparecer e que talvez aquelas metas que você tinha planejado ontem você possa postergar, ou você tenha que postergar aquelas metas e que tá tudo bem. Não necessariamente você tem que cumprir todas as metas que você fez quando 2024 estava começando, porque estava começando. Você não tinha noção do que ia acontecer. Então a vida vai mudando, gente, a vida é dinâmica, você precisa ter noção e largar a mão de controlar e de ser tudo muito certo, de ser muito aquilo, sabe? De ser perfeito do jeito que você escreveu ali no papel. Porque a vida não funciona assim. Por último, também é muito importante que você entenda que isso, tudo isso de metas, de planejamento, enfim, é muito abstrato. O que vai fazer suas metas se tornarem reais é o seu agir, é sua responsabilidade. Não adianta você analisar, botar no papel, planejar, fazer planeação, quebrar, né, as metas, fazer passo a passo, se você não fizer a última etapa, que é agir. Não tem como querer ter um ano diferente, um ano novo, se você não for uma pessoa diferente também. Se você também não mudar, se você também não se torna diferente. Então, uma última dica é para você dar espaço ao novo, né? Limpe seus ambientes físicos mesmo, tá? Eu tô falando assim, limpe o seu quarto, limpe a sua casa, lave o seu banheiro, limpe os seus ambientes, organize, tenha ordem. As pessoas subestimam o poder da ordem. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre isso, se você que estiver assistindo quiser. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas tenha ordem nos seus ambientes físicos. E não só nos seus ambientes físicos, mas no seu celular, dentro do seu celular. Se o celular é uma bagunça e você trabalha com isso, por exemplo, meu amor, organize o celular, organize seu computador, organize a sua vida em geral, a sua rotina. Tenha uma coisa mais organizada, sabe? Tenha uma organização mental também, faça terapia, entenda muitos aspectos. Porque não adianta você ter tudo aqui organizado, limpo, se aqui tá tudo bagunçado. E outra coisa, eu vou estar postando esse vídeo antes de 2024, então eu acho importante falar uma coisa. Institua os novos hábitos e as novas metas, não a partir do dia 1 ou 2 de janeiro, mas a partir do momento que você trazê-las ao papel, que você conceber as suas metas. E isso eu não tô falando para você começar só a partir de 2023, mas eu tô falando para você começar a partir de qualquer momento. Se você tá vendo esse vídeo no meio do ano 2023, ou sei lá, em abril,
sabe? Ou sei lá, em novembro. 2023 não, 2024. Se você tá vendo esse vídeo em algum outro momento que não seja próximo do ano novo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse ano de 2023 foi um ano excelente, mas quando que eu instituí minhas metas para 2023? Não foi em dezembro de 2022, não foi em janeiro de 2023, foi em fevereiro. Foi depois que minhas aulas tinham começado. Foi lá pro final de fevereiro. E mesmo assim deu tudo certo, inclusive muito mais certo do que eu achei que iria dar. Porque graças a Deus fugiu do meu controle muitas coisas. 2024 ele vai começar a partir da meia-noite do dia 1. Ali vai ser 2024. Mas a sua nova vida, ela vai começar a partir do momento que você começa a agir. E esse momento pode ser agora ou pode ser nunca. É você quem escolhe.